Não. O que quero falar? Não, mas não é essa exata expressão. Não lembra? Algumas vezes na Bíblia isso aconteceu. Quando Esther vai chegar lá para o seu marido, o rei, que se apresenta diante dele. Quando Salomé está dançando e ele fica o camarada fica tão admirado que diz: pede, te darei até metade do meu reino. Isso é uma expressão que um rei utilizava para os seus súditos. Eu estou favorável a você. Eu sou o Senhor e eu posso atender o seu desejo. Veja, uma coisa que fica muito oculta quando o pessoal geralmente aborda isso, e nessa semana eu meditando nesse texto, eu vim preparar isso já essa semana, me chamou a atenção isso. Ele já é rei, Salomão já é rei, mas Deus diz a expressão que um rei diz para o seu súdito. Deus chega e diz: lembre-se, rei Salomão. Quem é? Eu estou favorável a você. Segundo, revele para mim qual o desejo do seu coração. O que é que você mais quer? Porque se alguém faz um pedido desse, com certeza a gente vai pedir aquilo que a gente mais está ansiando, a gente mais deseja, nosso maior sonho. É lógico. Ou a gente vai pedir algo com que pode realizar esse sonho, mas geralmente a gente vai direto, né? Então, isso ia revelar o que Salomão mais quer. E Salomão pediu sabedoria. Por quê? Porque ele achou que era uma responsabilidade muito grande ele tomar conta daquele, meus entendimentos aqui. Assim, tomar conta daquele rei, daquele povo. Ele mesmo diz, né? Porque eu posso cuidar desse povo, desse filho. Perfeito, exatamente. No final das contas, ele não quer simplesmente sabedoria. Tipo assim, para poder participar de roda de filósofo, café filosófico. Ele quer a sabedoria que é: Senhor, eu quero ser capaz, eu quero as habilidades necessárias para poder governar um povo como esse. Ele sabia que era exigido demais, está perfeito, Lidemar. Ele exigir demais. E o que ele quer de Deus é a capacidade para governar e governar bem. Então Salomão, de acordo com o que Crônicas apresenta, Salomão é alguém interessado não só no seu próprio trono, porque ele podia ter dito, o próprio texto diz, ele ter vida longa, ou seja, reinar por muitos anos, ter muita riqueza, e assim vai, muitas coisas ele podia ter pedido. Mas o que ele queria não era apenas governar, ele queria governar bem, governar corretamente. E é lógico que, aparentemente, olhando aí nas entrelinhas, eu acho que ele está preocupado não só com o seu reinado, mas com o seu reino, isto é, com as pessoas. Ele quer governar bem para que as pessoas também estejam bem. Ele entende que o governante é aquele que promove a paz e a prosperidade do seu povo. Então Salomão, eu diria, só é lembrado mais por nós pelo fim da vida dele. Mas a gente não lembra o seu início. Aqui está revelado o coração de Salomão. Certamente muito influenciado pelo seu pai. Ele quer e a gente tem que lembrar, inclusive, que por que ele alcança a sabedoria. Existe aquele texto que diz, e tem pelo menos uns 3 versículos, acho que um em Salmo e 2 em Provérbios, que dizem a mesma coisa. Qual o princípio da sabedoria? Amar o Senhor. Mas o que significa princípio da sabedoria? Às vezes a gente repete e não se pergunta o que significa isso. O que quer dizer? A ideia é por aí. Eu achei uma palavra legal. Na verdade, quando você tem medo, você sabe das consequências que está por vir. Então, se você sabe das consequências que está por vir, então você pisa o break, assim, eu sei o que me espera se eu fizer isso aqui, então o temor. Eu vou falar disso aí. A palavra que eu achei, assim, pode ter muita palavra melhor, mas que eu, na minha pequenez, achei para traduzir princípio, foi chave.
Qual a chave que abre a sabedoria, que nos dá acesso à sabedoria, que sem ela eu nunca serei? É o temor de Deus. Sem o temor de Deus, a gente pode ter muito conhecimento, muitas habilidades, mas a gente nunca vai ser sábio de verdade, porque a gente nunca vai saber conduzir a nossa vida pelo caminho mais adequado. Eu gosto muito, e eu acho, tenho quase certeza que foi Russell Shedd, que ele explicou temor do Senhor da seguinte forma. Eu achei perfeito, mas não tenho certeza se foi ele, tenho quase certeza. Temor de Deus é o receio que a gente deve ter de um dia olhar para o céu e ver Deus balançando a cabeça assim para a gente. E Deus está reprovando a nossa vida. Por isso que eu acho que tem um certo medo, mas não é um simples medo. Porque aí não seria um medo de um castigo. Da maneira que você está. Parece que é um medo de um castigo. E como a nossa relação com Deus não se baseia, pelo menos no Evangelho, não se baseia em castigo, parece muito mais o medo de desapontar a Deus. Por quê? Porque estamos falando não simplesmente de um contrato, dessa forma assim, cada um tem a sua parte para cumprir e tal, e tem uma multa, mas muito mais numa relação humana. Humana, eu quero dizer, né? Seria humana, né? Humana é a nossa parte. Embora Cristo é Deus e homem ainda. Mas essa relação pessoal, afetiva. Então a gente não quer fazer o que nosso pai, nossa mãe disse para não fazer. Não deve ser simplesmente por causa do castigo. Porque senão, na verdade, a gente não temia nosso pai, a gente temia o castigo. Não, mas quando eu falei isso, eu voltei um pouco no que a gente lê, acabando de ler o livro, porque a Crônicas fala, né? Estava apenas colhendo o que plantou. Quer dizer, ele não teve medo, não teve o temor ao Senhor. Sim, sim. Não teve que passar pelo que passou. Claro. Então, se você sabe, se você tem esse temor, sabe das consequências, então você bota o pé no freio e diz, não vou fazer isso. Eu sei da minha parte, eu sei o que eu tenho que fazer e vou fazer. Sim, claro. E boa parte das pessoas, na verdade, para boa parte das pessoas, o temor do Senhor, na vida dela é isso. Não estou falando que ela entende assim, estou falando que na prática, o temor do Senhor, inclusive na vida de muitos, é o medo de receber um castigo por fazer aquilo. E não porque eu não quero desapontar meu pai. Certo? Como é muito mais sério. Né? Isso é muito mais sério. O temor do Senhor é muito mais elevado, muito mais sublime. Sublime de que o medo do castigo. É o medo de desapontar o pai. Só um exemplo, assim, você falando isso me veio à mente. A gente sempre tinha essa que ele deveria fazer o que era certo, não por causa do medo do castigo. Quando ele precisava corrigir alguma coisa, a primeira, a segunda vez, geralmente a gente dizia, filho, não pode fazer isso porque isso é desrespeito. Por exemplo, quando você bate o pé, né, você não pode fazer isso porque isso não agrada o coração, né? Não agrada o coração de Deus ou alguma coisa assim. Não, assim, se você fizer isso, você vai ficar de castigo. Se você fizer isso, você vai apanhar. Se você fizer isso, você vai... Não. Apesar de que uma ou outra vez precisou, né, de uma palmada, uma ou outra vez disciplina, mas a conversa não era, se você fizer isso, você vai. Foi disciplina. Você não pode fazer isso, né? Por causa de outras questões. Porque isso não é legal, porque isso não agrada a Deus, porque isso é um desrespeito ou alguma coisa assim. Mas não porque você vai apanhar, porque você vai ficar de castigo, né? Exatamente. Essa ideia de que o meu desejo de não fazer aquilo é para não ser castigado, mas não porque eu reconheço que aquilo não é bom para mim ou porque... Então, quando ninguém estiver vendo, eu faço, porque não vai ter castigo. Né? Então, não tem consciência nisso. E é interessante como, por exemplo, mais uma vez, parece muito, ele usa, embora não cite, mas ele usa um paralelo com Moisés e Josué. Na verdade, se a gente for observar bem, o Crônicas, e ele pegou o rei Davi,
e Salomão, que parece que são um só rei. É como se fosse uma continuação de um mesmo reinado. Quer dizer, eles foram na mesma vertente. Não houve uma interrupção entre os dois. O que vai acontecer logo depois com Roboão, que é filho de Salomão. Mas até ali, nós vemos que foi a mesma coisa. Moisés disse para Deus: Senhor, eu já estou quase partindo. Mostra quem é que vai ser meu sucessor. Alguém que seja capaz de liderar esse povo. Então essa é a referência que ele usou para mostrar que Salomão foi o sucessor de Davi, assim como Josué foi o sucessor de Moisés. E ele faz algumas vezes essas relações, só que ele não diz, então a gente precisa subentender. E o primeiro versículo do capítulo 1, e depois daqui eu vou tentar dar alguns pulos para a gente ganhar tempo, diz assim, capítulo 1, versículo 1. Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino. O seu reino foi sólido, firmeza, ideia de que inabalável. Diferente do povo que percebeu que em algum momento o reino de Israel deixou de ser, no caso de Judá especificamente, deixou de ser inabalável. Eles foram, olha o termo que Deus usou, desarraigados. Eles foram arrancados pela raiz. Veja o contraste que ele já começou no primeiro versículo. Aquele povo está ouvindo que o reino de Salomão foi um reino firme. E ele já começa dizendo para aquele povo, numa pregação eu diria, para vocês, né? Uma aula, estou me reportando mais ali, tá? Pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Olha o segredo do reino de Salomão ser inabalável, ser firme. Deus estava com ele. E Deus o tornou poderoso. Não foi porque ele era um cara esperto, que tinha sabedoria natural. Deus concedeu a sabedoria, ele já vai dizer isso. E logo no início ele diz, foi Deus quem o tornou muito poderoso. Por quê? Porque Deus estava com ele. E por que Deus estava com ele? Porque ele o buscou. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem logo de cara. Primeiro versículo dá todo o tom do que vai acontecer. E aí vai ter a construção do templo, eu não vou abordar isso, o quanto ele se esforçou, o quanto ele fez para construir o templo em honra do Senhor. E essa oração, aliás, as orações na Bíblia, elas nos ensinam muito. A gente deveria, sempre que vê uma oração na Bíblia, parar para ter mais cuidado e observar. E a oração de Salomão, ela é fantástica. Mas eu não vou abordar ela plenamente, mas eu quero abordar a sua essência, certo? Ele reconhece que Deus não ia morar naquele templo, porque era o pensamento pagão, muitas vezes, que ali era quando eles construíam um templo para os seus deuses, era para o seu Deus morar lá. Salomão disse, não, Deus é tão grande, ora, que se nem os céus conseguem contê-lo dentro, ele é muito maior do que o universo. Ele não tinha a percepção de universo, na verdade, né? Mas vamos imaginar assim, era tão maior que o universo, como é que eu vou construir uma casinha e achar que ele vai caber lá dentro? Não dá. Então, para que serve o templo? Para dizer assim, olha que grande, quem olhasse e dissesse, que templo grandioso, e alguém batesse assim e dissesse, é porque tu não viu Deus. Você não viu a Deus. Isso é uma representação de quanto Deus é glorioso. Isso é para honrar o nome dele, e ainda está muito longe, mas a gente fez alguma coisa. Ouro, melhor madeira, metais preciosos, tecidos caríssimos, tudo para dizer, Deus é digno. Ok, vamos lá. Fala dos animais que foram sacrificados, e aí fala daquela grande cena, onde uma certa fumaça enche o templo. Uma nuvem, uma fumaça, alguma coisa. Imagine só a cena, parecido tipo uma tempestade de areia, né? Aquela coisa que você não vê nada. Quando o pessoal que estava trabalhando lá dentro viu aquilo, todo mundo caiu fora, porque sabia que não era um negócio normal. Imagine só, tivesse aqui a gente fazendo
um show, uma noite de louvor aqui na igreja, e aí aquele gelo seco começasse a brotar, mas de repente a máquina fosse tão potente que enchesse aqui tudo de gelo seco, ninguém ia ver nada. Pronto. Isso tem parâmetro na Bíblia. Você vê várias vezes, de alguma forma, Deus mostrando: eu estou com o meu povo. Gideão, ele pede provas, né? Se tu estás comigo, faz tal coisa. Ah, estás comigo? Não, mas faça o contrário agora. Sinais. Mas antes de Gideão, aconteceu no capítulo 40 de Êxodo, quando o tabernáculo foi terminado. Aí você vai ver lá, uma visão mais ou menos assim: fogo, uma nuvem, encheu aquele tabernáculo, aquela tenda. E isso aqui aconteceu quando? No templo, quando o templo foi terminado. Deus está dizendo, porque o templo era a representação muito mais magnífica e fixa do mesmo tabernáculo, ele tinha o mesmo sentido. E agora ele está dizendo: assim como eu estive com o meu povo lá, os seus antepassados, e eu mostrei isso visivelmente quando enchi o tabernáculo com a minha glória, eu estou fazendo isso novamente. Mas tem uma outra referência, um pouco antes de Êxodo 40, no Êxodo 19 e 20. Aconteceu a mesma cena, só que não tinha tabernáculo ainda. Foi lá no monte, onde Moisés então recebeu a lei, né? Naquele momento foi um contexto do momento onde Deus e Israel firmam a aliança. Eles assinam um contrato. Naquele dia, eles assinaram o contrato. E qual foi a visão? Som de trombeta, terremoto, fogo, fumaça. Algumas traduções, nuvem. A mesma coisa. Então são as duas coisas. Primeiro, a presença de Deus. E segundo, e não menos importante, talvez até mais importante, a lembrança de que a aliança está de pé. A mesma aliança. Então, quando a gente vê isso acontecendo, são essas duas coisas. E eu diria, a aliança está de pé. Por isso, porque a aliança está firmada ainda entre nós, eu estou no meio de vocês. É por causa da aliança. Então, essa visão que a gente vê no livro, nos dá essa ideia. De versículo 11, coloquei nele a arca, lá no lugar santíssimo. Salomão diz, coloquei a arca, Salomão diz, coloquei a arca na qual estão as tábuas da aliança do Senhor, a aliança que ele fez com os israelitas. E isso consolida ainda mais essa ideia, de que aquela cena e a arca da aliança que representa a presença do Senhor, com as tábuas da lei, que são exatamente o pacto firmado, todo esse contexto. O cronista está dizendo, olha a aliança, Deus está conosco por causa da aliança. Por isso que quando lá em Ezequiel ele sai, foi porque o povo quebrou a aliança. Certo? Aí no capítulo 6, versículo 14. Senhor, Deus de Israel, isso é a oração de dedicação do templo. Não há Deus como tu nos céus e na terra. Ele começa engrandecendo a Deus. Tu, que guardas a aliança de amor. Veja, Salomão está dizendo, Senhor, nós reconhecemos que da tua parte não é possível a aliança ser quebrada. Que aquilo que o Senhor se propôs a cumprir em nosso favor, permanece sempre de pé, porque tu és fiel. A gente canta, inclusive tem músicas clássicas e belíssimas que dizem a mesma coisa, tu és fiel a mim. Domingo foi cantada essa música, eu acho. Belíssima canção, salvo a última frase do refrão. Porque nunca na Bíblia se diz que Deus é fiel a nós, homens. Diz que Deus é fiel a si mesmo, a sua palavra que Ele firma conosco. Então, a fidelidade de Deus é para com a sua palavra, aquilo que Ele firmou na aliança. É com essa aliança. Por isso que Salomão está dizendo, nós confiamos que o Senhor cumpre a sua parte. Porque o Senhor é fiel. Essa é a ideia de fidelidade. E a segunda parte ele diz, fidelidade é cumprida com os teus servos que de todo o coração andam segundo a tua vontade.
O Senhor é fiel em cumprir os benefícios da aliança para com aqueles que cumprem a sua parte também. Olha essa mensagem aqui. Se ela é forte para nós, imagina com aquele povo que está no exílio. E está começando a dizer, é por isso que a gente está aqui, a gente pensava que Deus não tinha cumprido a sua parte, tendo nos abandonado de nada. Não, foi por nossa culpa. Versículo 16. Agora, Senhor Deus de Israel, cumpre a outra promessa. Salomão não deixa de citar isso aqui, ele deixa para o finalzinho, mas fala. Aquela promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando disseste. Olha só a promessa que ele fez. Você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel. É bom ler Hebreus isso aqui para ver Jesus sendo o descendente que se senta no trono. Se tão somente os seus descendentes, se, novamente condicional, se os seus descendentes, do mesmo jeito que Davi, tiverem o cuidado de em tudo andar segundo a minha lei, você vai ter sempre um descendente. Por quê? Porque não tinha mais rei sobre Israel. Quando eles estavam no cativeiro, o último foi Zorobabel. Depois, os sumos sacerdotes que assumiram esse cargo. Então, se eles cumpriram. É por isso que Cristo se tornou o descendente de Davi. Por quê? Porque Cristo cumpriu. Certo? Então, se eles andarem no mesmo caminho de Davi, agora me diga uma coisa, quem é que é perfeito? Complicou a história, né? Então Deus nunca vai cumprir sua parte na aliança. Nem com Israel, nem com a gente. Por quê? Porque se a exigência é de todo o coração, andar direitinho em tudo. Mas ele disse, do mesmo jeito de Davi. Davi cumpriu a aliança? Cabalmente? Lembra? Capítulo 10, capítulo 20, firmada a aliança. Lembra que o capítulo 20 de Êxodo começa com as leis. Não cobiçarás a mulher do próximo. Davi não cumpriu. Não matarás. Davi também transgrediu. Então, o parâmetro não é a perfeição. O parâmetro aqui era: se eles me amarem de verdade e forem fiéis à minha aliança, ainda que falhos, eu vou cumprir a minha parte. Percebe que ele está dizendo que Deus é misericordioso demais. Ele já começa a dizer para aquele povo assim: veja só como Deus é paciente, como ele ainda deixa essa avenida para a gente. Apesar da gente variar, a gente já está na mesma mão. Então, Deus não foi injusto. E segue. Quer dizer que quando eu pensava assim, quando eu lia esse livro, que isso aqui eles iam escrevendo conforme as coisas iam acontecendo, mas não foi depois. Não, depois. Já tinha tudo acontecido. Sim. Não, tinha que ser, inclusive, Reis, Samuel, né? Teria que ter. Ele narra o que aconteceu na história anterior. Há muita discussão sobre quando, quem, muita discussão em todos os livros, profeta, se realmente Moisés escreveu, mas isso aí é uma coisa até complicada. Eu diria até para seminário a gente estudar isso aí é um negócio complicado. Mas para quem quer ingressar, o nome se chama crítica. A crítica textual, chama alta crítica, baixa crítica, crítica textual, crítica histórica, que eles contestam muito essas coisas. Então, não é esse parâmetro. Aí ele diz o seguinte: lembra de nós quando, melhor dizendo, pegando de outro jeito. O templo foi construído em que monte, vocês lembram? Monte Moriá. Sabe que não é por acaso. Tem um sentido em ter sido construído ali. E é o sentido exatamente do que significa aquele templo. Quando Abraão foi, por ordem de Deus, sacrificar em Isaac, onde foi que ele foi sacrificar? E o que aconteceu? Sacrificou? Deus poupou. Misericórdia. Misericórdia. Eu acho que é 1 Crônicas 21, não tenho certeza de cabeça agora. Eu não sei se anotei aqui, deixa eu ver.
Deve ter alguma parte, na verdade, mais para frente. Eu estou adiantando para a gente estar pulando, certo? Davi recebeu misericórdia, tenho quase certeza, 1 Crônicas 21, recebeu misericórdia no Monte Moriá. Então esse templo tem um outro simbolismo que não só a presença de Deus, mas a presença de Deus em misericórdia. E a gente vê isso no capítulo 6, porque Salomão diz, mas tem um problema, Senhor, lembra de nós quando pecarmos, e não há homem que não peque. Ele já está dizendo, Senhor, não é se pecarmos, é quando nós pecarmos. E o Senhor, então, fizer a sua parte da aliança, que é mandar os castigos. Salomão já está dizendo isso. Quando o Senhor nos punir por causa do nosso pecado, porque eu sei que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E ele cita algumas das penas que eram previstas, lá dos castigos que eram previstos, desde a aliança. Permitir que os inimigos os derrotem. Permitir que os inimigos façam cerco nas cidades, mandar seca, mandar pragas para as plantações, mandar doenças. E veja que Deus faz isso não porque Ele é mau e Ele quer um carrasco sádico, é porque Ele quer o bem do seu povo. Então, o Novo Testamento inclusive nos fala, lembra disso? Ele disciplina todos quem amam, para que esse povo se volte, eles caiam em si. Essa palavra, esse